que você coloca narigol de boneco. Tá, eu vou colocar enquanto eu abro esse pacotinho da Faro. Bem-vindos a mais um vlog, né, Mari? Enquanto a Mari vai pegar o chocolate dela, eu vou abrindo com vocês rapidinho esse pacotinho. Chegou 2 livros. Pra quem viu o último vlog da Faro que eu lancei, comecei a ler Criaturas Impossíveis. Então agora chegou a continuação. Tô muito ansiosa. Então eu vou abrindo com vocês. Eu recebi, eu só recebi, na verdade, o segundo livro da série da Criaturas Impossíveis, que vai ser adaptada. E um romancezinho, se eu não me engano. Mas antes, eu fiquei palpando, gente. Falei, gente, tem uma caneta? O que será que é isso? E é uma bandana. Uma bandana? Como é que fala? Uma bandeirinha da série da Criaturas Impossíveis, né? Pra mim decorar aqui o meu cenário literário, né? Na minha sala. Já spoilers, né? Tá acabando a bateria, porque eu queria gravar mais vídeos. E então... que é o regulamento da Faro para os parceiros, que eu vou ler depois com muita calma, né? Vocês viram? Foi inovada. Então, a continuação é O Rei Envenenado, que é o livro 2 da série Criaturas Impossíveis. Sério, vai ser duologia. Enfim, continuação, O Rei Envenenado. Este é o livro. Achou, Mari, o chocolate? Eu achei. Quer que a mamãe abre? Ela que é muito fã de M&M's, ela viu esse chocolate aqui da Arco, ó. Eu vou abrir esse pequenininho. Gente, vocês querem agradar a Mari? Além de livros, deem chocolate, porque a bichinha puxou a avó dela. A minha mãe é louca por chocolate. Meu Deus. Ela derrubou um sacotinho de M&M's. Vai catando enquanto eu vou falando pro pessoal, Mari, sobre O Rei Envenenado de Catherine Rundle. Retorne à magia do arquipélago. O veneno está se espalhando e o tempo está acabando. Quando Christopher acorda com um dragão mordiscando seu rosto, o coração acelera, não de medo, mas de alegria pura. Após meses de espera, o chamado para retornar ao arquipélago, o conjunto secreto de ilhas onde todas as criaturas mágicas vivem finalmente chega. Mas a alegria dura pouco, pois uma sombra mortal cai sobre o reino de Dousha. O rei foi vítima de um veneno cruel e a culpa recai justamente sobre quem ele mais amava. Seria mal? Agora o arquipélago está à beira do colapso, contaminado por uma corrupção que ameaça extinguir a magia para sempre. Não vou ler tanto, porque vocês vão conferir mais detalhes aqui no vlog. Olha que marcador lindo! Deixa eu Ele ver. é holográfico. Nossa, dá pra ver bem, dá pra ver de longe. Você gostou, Mari? Ele é brilhante, ó. Deixa eu ver direito. A Mari tá encantada aqui, ó. Legal! Linda, né, Mari? E pior que eu nem jantei ainda. É pro meio. Pode dar uma mordidinha, mas eu não jantei ainda. E só pode comer sobremesa depois que janta, né, Mari? Fala pro povo. Eu tô bem. E eu já comi todo o meu papai e eu vou comer minha próxima coisa. E eu comprei lá no chocolate de M&M. Só que tem M&M só por dentro, né, gente? Olha. Olha Por aqui. dentro, mostra pra eles. Aqui. Entendeu? Fala, pessoal, além de livros, me deem chocolate, fala. É. Fala pra eles. Pra cá, fala pra eles. Ele é muito grande em pedacinhos. Dá uma mordidinha pra eles verem que gostoso, assim, no vídeo, ó. Recomenda? Uhum. Olha aqui o que tem dentro, pessoal. Aqui, ó. Pera aí que a mãe vai estar desfocando. Aí. Tem M&M's, é da Arcor, né, Mari? É. Ela vai pôr no pratinho da Mini. E o outro lá? Mini, porque quem é muito fã da Mini aqui em casa? A mamãe e a Mari, né? Enquanto ela come, este é o livro por dentro. Olha que lindo! Esse céu com esse pássaro. Aqui tem uma guerreira com uma espada, ó. Guerreiros! É, não é guerreiros do K-pop, Mari. Eu sei que você adora. Aí, focou. Tem um marcador aqui no fundo, mas eu não vou destacar porque eu vou ler com o marcador holográfico lindo deles, né? Então vai ficar guardadinho esse marcador aqui. Tá? Eu vou comer tudo. Este é o livro. Mãe, você ia comer tudo. Guarda um pedacinho pra mamãe depois que jantar. Só um pedacinho pequenininho. Cada início de capítulo tem essa imagem aqui. Tá? E outro livro que eu Vou solicitei... deixar aqui, olha. Vou deixar um monte. Só um pedacinho. Tadinha, era boazinha. Outro livro que eu solicitei foi O Cara Errado, da Kelly Armstrong. Ela escreveu o herói inspirado no garoto partiu seu coração, mas ele nunca devia saber disso. Quando a ficção imita a realidade. A autora Gemma Stanton sabe que os leitores de romance amam um bad boy. E ela tem o personagem perfeito para seu livro, Mason Moret, sua primeira paixão, que foi o deus do rock do colégio e se tornou um jogador profissional. Porém, na vida real, o que aconteceu não foi nada inspirador, rendendo o sentimento de rejeição, em uma cena que nunca saiu da cabeça de Gemma. Qual cena será essa, gente? Vamos conferir enquanto ler. E eu vou falar pra vocês, não a cena, mas, né, vou falar um pouco sobre esse livro, que eu estou com expectativa. Eu amo romance, sou romanceira. O Cara Errado. O Cara Errado se torna certo, né?
Aqui o marcador que eu vou destacar e usar no livro. Chama de edição padrão de Faro. Vamos ver se tem uma coisa neste capítulo. Não. Gema. Gema de ovo. Não tem como não lembrar gema de ovo, né, Mari? Aproveitando que a Mari tá aqui, faz tempo que eu não mandei ela escolher, né? Mari, escolhe aqui qual livro a mamãe lê primeiro, ó. Vou escolher o mais bonito que eu gosto. Você vai estar pensando no mesmo pensamento que eu. Você tá cortando você, vai. Qual livro a mãe lê primeiro? Vou escolher o mais bonito. Este. Ah, você pensou igual a mamãe. Mamãe também queria ler esse primeiro. É? Vamos ler juntas. Não sabe ler ainda, tadinha. Vamos ler esse. Olha, pensamento igual da mamãe, hein? Né, Miquel? Fala, pessoal. Fica até o final pra ver o vídeo. Isso. E também eu vou escolher esse chocolate. Porque a minha mãe quer comer um pouquinho daquele lá. Você vai experimentar de muito gostoso, hein, Dor? Você vai deixar um pedaço pra mim? Vou. Aqui, olha. Deixa um monte. Pode comer, só um pedacinho. Bem, vamos dar continuidade ao último vlog da Faro que saiu, né? Vamos falar sobre o segundo livro da série das Criaturas Impossíveis, que é O Rei Envenenado, da Catherine Grundle. Esse livro vai se passar após um ano dos acontecimentos do primeiro livro. Então, Christopher está morando com o pai dele. E no determinado dia que ele tá dormindo uma manhã, um dragãozinho pequenininho, né, começa a bicar os dedos dele. Aí, acordando, né, o Christopher reconhece que é o dragãozinho Jax. E o Jax conta que o arquipélago está passando por um processo bem complicado, que muitos dragões estão aparecendo mortos. Ninguém sabe se estão sendo assassinados, se é alguma doença, uma pandemia entre dragões, né, ninguém sabe. Então ele tá desesperado, mas muitos mesmos, acho que mais de 50. Ele começou a citar 30 de uma raça, quantidade de outras, né? São muitos dragões e estão preocupados, porque o Jax é um dragãozinho, né? Ninguém sabe quando será a vez dele. Então, ele pede ajuda pro Christopher, porque ele acha que uma pessoa de fora, que não seja do arquipélago, pode ajudá-lo. Christopher fica meio assim, tipo, como que eu posso ajudá-lo, né? Mas como ele conhece, já tá com saudade, na verdade ele tava esperando uma oportunidade para poder voltar pro arquipélago. Então, ele aceita e vai. Então acaba pegando, eu até achei tão rápido, assim, não houve nenhum preparamento, só preparou uma bolsinha com umas coisinhas assim. Naquele mesmo momento, o bichinho mal escovou o dente, nem se trocou direito, já foi lá, seguiu o Jax pro arquipélago. Chegando lá, ele encontra uma esfinge, esqueci o nome agora da esfinge lá, que ele também já conhecia. Tava tudo, na verdade, tinha várias pessoas já esperando o Jax pra poder ajudar ele, né? Pra poder ajudá-lo e o arquipélago. Então, ele encontra algum pessoal ali conhecido pra poder né, descobrir o que estava acontecendo, o que está acontecendo com os dragões. Paralelo a isso, ele chegando ao arquipélago, começamos a conhecer a história da princesa Anya. A gente começa a conhecer ela desde um pouco mais novinha, a vivência dela. Eu acredito que ela deve ter a idade próxima do Christopher, eu não consegui identificar muito bem. A gente começa a ver porque ela é uma princesa assim, um tanto... não gosta muito de seguir as regras para ser uma princesa, né? Ela gosta de ter uma vida mais livre. O avô ficou brigando ela a seguir, né, a vida de princesa dela. E eu estou bem nesse momento conhecendo essa vida dela, né, em que ela tá sendo preparada, né, pra vida de princesa quando ela ficar adulta. Parei bem nessa parte. Então, não aconteceu muitas coisas ainda, mas a gente tá sendo introduzida na história, tá? Então, não teve ainda nenhum momento de ação, como no primeiro livro. No começo já teve um pouco mais, né, devido ao cara tentando assassinar mal no primeiro livro no começo, mas estamos sendo introduzidos, tá? Tá sendo um pouco mais fácil nesse livro, porque já conhecemos algumas criaturas. Eu li o glossário novamente, que a Fábio colocou no começo do livro, né, pra poder relembrar. Apesar de ter lido há poucos dias, o Criaturas Impossíveis, eu li novamente, né, pra poder fixar um pouco mais. Então tá sendo um pouco mais fácil pra mim a ambientação aqui no arquipélago. Já no segundo livro, ainda mais que eu peguei direto, então tá muito fresca na memória. Enfim, estou aguardando, né, o que vai acontecer no futuro. Provavelmente a Anya vai ajudar o Christopher de alguma forma, né? Não sei se vai lá abandonar essa vida de princesa, mas daqui a pouco eu vou atualizar mais vocês, tá? Enquanto a Mari tá assistindo Frozen lá no quarto, que ela tá na onda de Frozen. Era Guerreiros do K-pop, agora Frozen. Ai, gente do céu.
Enfim, vou dar uma atualizada rápida, porque eu já tô acabando o livro, faltam só 50 páginas, menos de 50 pra me acabar. E assim, esse segundo livro, Reenvenenado, tem a mesma pegada de aventura do primeiro, com o Christopher mais maduro, mais já ambientado, mais ciente das criaturas, dos perigos ali do arquipélago. E a Anya e o Christopher ajuntaram seus propósitos, né? O Christopher de tentar descobrir, né, quem está matando, né, assassinando os dragões, e a Anya tentando descobrir também a maldade por trás do tio dela em relação para poder salvar o pai dela. Só que assim, chega um ponto da história que a pretensão dos dois, do Christopher e da Anya, acaba se unindo, sabe? No final, sabe, afunilando, e eles têm que resolver o mesmo propósito, a mesma chave. Acaba a missão dos dois, né, o desejo dos dois de cumprir o papel deles ali é pra mesma finalidade. Assim, por mais que a Anya, ela deve ter uns 12 anos, deve ser um ano mais nova mais ou menos que o Christopher, ela é muito madura para a idade dela. Eu achei, assim, uma menina de 12 anos, gente, a coragem que ela tem medo, mas ela é muito corajosa. E um ponto que eu vou destacar, eu até comentei aqui, lembra no primeiro livro, Criaturas Impossíveis, que eu falei que eu estranhei o fato da Mal não querer se vingar do assassino que matou a tia-avó dela? É ao contrário da Mal, a Anya quer se vingar do assassino que matou a avó dela, e ela tem esse desejo de vingança. E isso que eu estranhei na Mal, não ter essa sensação, já que as duas teoricamente têm a mesma idade. Assim, acho que a Ana, se eu não me engano, a Mal tinha 11 e a Anya tem 12, mais ou menos, mesmo pouca diferença, mas assim, ela até fala que, tipo, ela não é mais inocente, ela não é pura, porque ela tem esse ódio, esse desejo de vingança. Nesse segundo livro eu tô mais ambientada com as criaturas. No primeiro livro fiquei um pouco mais perdida, mas agora que eles estão aparecendo mais, cada um tem um papel importante. E a gente vê que eles não são simplesmente jogados ali, são criaturas existentes. Não, cada um tem um papel determinante no arquipélago de proteção, de cuidado, de preservar. Então eu achei isso muito interessante também. Eles não são simplesmente bichos fofinhos ou que podem causar mal, predadores. Não, eles têm papéis importantes como se fosse humano, sabe? Papéis determinantes no arquipélago. Espero que seja um final agradável. Não assim como que foi no final do primeiro. Não que foi desagradável, mas assim, percebi que não vai ter a resolução, não vai ter a continuidade que eu queria devido ao desfecho do primeiro, mas assim, tá muito bom. Assim, então, nossa, eu tô me deliciando com essa leitura. Daqui a pouco eu venho pra passar as impressões finais sobre ele e já emendar no livro O Cara Errado. Tudo papai. Finalizei o Reenvenenado, consegui me conectar e imergir ainda mais nesse segundo livro. Encontramos um Christopher mais maduro, mais ambientado no arquipélago, mais senhor de si para tomar as decisões. Gente, tem uma cena aqui que ele chega no ambiente, no local, para enfrentar o vilão. Eu falei, olha, quase que eu levanto e bato palmas pra ele. A Anya também é uma personagem que surpreende ao longo da leitura, apesar dela ser uma menina de 11, 12 anos, né, bem novinha. Ela tem muita determinação e coragem pra idade dela. Ela tem o propósito de tentar salvar o pai, se vingar do vilão. Mas que ela tem uns medos e receios, ela não pensa duas vezes em seguir em frente com o plano pra salvar a vida do pai. Assim, as resoluções dela eu achei muito corajosas. Ela foi muito ousada pra tomar uma decisão final, sem saber se aquilo era certo, mas, sabe, era o último recurso pra ver se ela conseguia tentar salvar o pai. E nesses dois livros, tanto Criaturas Impossíveis quanto Reenvenenado, nós encontramos crianças corajosas. E nesse livro a gente tem uma noção maior do arquipélago, da dimensão dele, conhece mais o local, as criaturas, conhece o papel delas no arquipélago. Elas não são simplesmente seres que estão ali pra viverem, sabe, pra comer e procriar e tal. Eles têm um papel determinante pra preservação do arquipélago. Mesmo que alguns tenham instinto somente pra matar, pra comer, né, seja pra o que for. O desfecho do Reenvenenado eu achei que foi mais fechado em relação ao primeiro. Não que Criaturas Impossíveis tenham deixado um final aberto, mas deixou uma esperança pra gente devido ao que aconteceu. Mas aqui, como foi resolvido o problema, a questão, né? Além disso, por mais que tenha resolvido, descoberto o vilão e tal, né, resolvido, o desfecho da Anya é um tanto até inesperado pra gente. Por mais que ela passe o livro inteiro lutando por aquilo, pelo aquele ideal, pelo propósito, ela só quer viver feliz e bem com o pai dela. Então a gente vê isso
sendo provado no final do livro, até me surpreendi. Não sei se talvez alguma coisa em relação ao reino seria resolvido da forma como foi resolvido, né? De uma forma mencionada até rápida. Mas assim, como não era o foco, na verdade era e não era o foco, né? Do reino dela, do propósito, sobre quem reinaria após o rei ter sido envenenado. Mas após ter sido resolvido, fiquei pensando, gente, será que isso vai dar certo? Mas acho que no final do livro não seria o foco. Não sei se vai ter um terceiro, né, pra explorar essa parte, ou se vai ser uma outra trama. Mas, assim, eu só fiquei esse quesinho pensando, né, se essa resolução, assim, seria dessa forma tão fácil pra ela poder viver a vida que ela queria. Mas, enfim, gostei bastante desse livro também. Eu me senti ainda mais ambientada no arquipélago. Aguardo muito por uma adaptação, né, já vamos ter por aí, adaptado pela Disney, então, gente, recomendo pra vocês. Dá pra ler pra todas as idades, eu sei que ele tá voltado, assim, principalmente, facilmente para o público infantil, né, pra poder ler, mas dá pra todo mundo ler, é uma delícia pra, sabe, uma história de aventura, de um mundo mágico, pra gente poder, sabe, relaxar e se divertir. Fica a indicação pra vocês da Criaturas Impossíveis e o Envenenado, e já emendei no Caio Errado. Tá, já emendei, li pouco, li somente 36 páginas, mas já emendei, já fiz minhas anotações, porque assim, não tô curtindo muito o Crush. Talvez ele melhore, mas assim, por enquanto ele é bem, sabe aquele caixa do nada, a cabeça do Crush? Já no começo do livro, a Gemma vai participar de um programa de entrevista matinal, em que ela vai falar sobre o lançamento do livro dela. Ela escreveu o livro dela, gente, cabeça de giriz, mas também quem vai imaginar que vai explodir, né? Eu não sei se essa cidade que é muito pequena, não sei, mas parece que todo mundo ali se conhece. Quem apresenta esse programa matinal é uma ex-líder de torcida da época de escola da Gemma. Enfim, elas não se davam muito bem, então a Gemma vai participar desse programa e essa menina já não ia muito com a cara dela, então faz de tudo pra ferrar a Gemma no programa. Quem que ela chama pra participar desse programa, pra essa entrevista? O Mason, que foi o cara que ela tinha uma quedinha ali no passado e na qual ela se inspirou para escrever o protagonista do livro dela. Que merda, hein? Sabe, a gente escutando essa primeira, a gente fala, gente, é um povo meio com cabeça assim, meio sem juízo, né? Mas enfim. Então, essa apresentadora chama o cara justamente pra deixar a Gemma em saias justas. Gente, o pior, eu só vou falar isso porque tá tão no comecinho, gente, não chega a ser spoiler, sabe? O primeiro e o segundo capítulo. O que ela faz? Na hora que começa o programa, tem os slides ali pra mostrar pro pessoal tal, sobre a capa do livro. E o que eles fazem? Em vez de colocar a capa original do livro, primeiramente eles colocam a capa que era o esboço. E qual que era a capa que era o esboço? Era uma foto do Mason pra inspirar pra capa. Gente, dá na cara pra todo mundo que, sabe, o protagonista foi inspirado no Mason. E o Mason lá junto, presente. Ai, que situação, gente. Eu, no lugar da Gemma, nunca mais sairia de casa de tanta vergonha e humilhação. Mas a menina fez isso de propósito. E o Mason aparece lá, né, na entrevista. Eu tava com vergonha pela Gemma na hora. Enfim. Mas assim, o Mason até que acabou meio tentando contornar a situação. Ele viu que a Gemma ficou sem graça, que a menina tava, a apresentadora tava tentando, sabe, provocar, pirraçar ela no programa. Ele tentou dar uma contornada. Mas como a Gemma tem, assim, um coração meio magoado por algo que o Mason fez no passado. Já falou aqui na história, né? Mas não vou ficar citando pra vocês, não. Então, ela, assim, não deu muita bola pra tentativa dele de tentar apaziguar ali no programa. E foi embora. Mas, o Mason, assim, ele é um jogador de hóquei. Ele é um jogador de hóquei pela parte meio mais agressiva. Tem até um termo. Provavelmente eu não vou achar aqui agora, mas tem um termo pro papel dele nesse jogo. Que é o que... uma parte mesmo realmente mais agressiva pra poder tirar os jogadores de campo, tá? Esse é o papel dele. E também ele é muito famoso, né, por ser esse jogador. E tem uma situação assim que ele precisa pra poder alavancar, pra poder ser melhor visto ali. Aí o agente dele fala, ó, pra ver a situação que aconteceu ali no programa, finge um namorinho de mentira ali com aquela escritora que você conhece, né, pra poder você... vai ajudar os dois, vai ajudar ela, né, pra publicação do livro dela, e pra você aí no mundo da mídia. Mas ele fala assim, ó, eu até posso fazer isso, mas eu não quero mentir pra ela, eu quero que ela saiba desse acordo, né, desse namoro de mentira. Mas até agora, quando ele foi procurar ela, ele não mencionou que seria, assim, prol do bem dele, principalmente, né.
E ela não quer nem saber dele. Ele fala pra procurar ela e tal, foi direto na casa dela, mas ela não quer nem saber dele. Ela realmente, mais que ela goste dele, no fundo ela tem um ranço, uma vergonha pelo que aconteceu no programa e no passado. Só nesse pé, não li muito, mas assim, até consegui ambientar bem vocês, né? Mas a gente que acompanha meio pelo ponto de vista do Mason também, acompanhado pelos dois pontos de vista, não é um cara que, sabe, muito admirável, que chama muita atenção. Vamos ver se ele vai melhorar, mas realmente aqueles cabeças de jogador meio, assim, meio tem muito juízo. Vamos ver, sabe, se vai melhorar. Até agora não caí de amores por ele, não. Tô lá do lado da Gema ainda, por enquanto. Ver se vai melhorar, tá? Mas com, não sei se é uma comédia romântica, enfim, é um romancezinho, eu creio que esse é o propósito do livro, nessa construção. Depois eu vou atualizar mais vocês. Vamos para uma atualizada rápida sobre o cara errado. Lendo esse livro, eu revirava os olhos com as atitudes do Mason. Nossa, ele realmente é o cara errado. Não é assim, ai, coitado. É como a mãe da Gema falou. Não que ele seja o cara errado, mas ele é desastrado com os sentimentos. Nossa, teve um primeiro encontro que eles, assim, pra vocês que eles iam combinar de fazer um encontro fake, né? Pra mídia poder tirar umas fotos, assim, pra ver se eles ganham popularidade e benefício aos dois. Todas as maneiras que ele usou pra conquistar as outras mulheres, pros encontros dele, ele usou o mesmo padrão pra Gema. Mas, gente, a Gema é diferente. Ela não é como as outras mulheres. E na hora que ele tava planejando, na hora que foi desenvolvendo os planos pra esse encontro, eu li e falava, meu filho, tá fazendo tudo errado, tudo errado. Ai, meu Deus, tem homem que parece que eu não sei o que passa na cabeça das mulheres, que eles não sei. Sabe, por mais que ele tenha planejado um jantar maravilhoso, um restaurante muito renomado, né? Depois ele indo numa boate dançar bem conhecida, pra todo mundo reconhecer e tirar fotos, sabe, deu vales presentes pra ela comprar vestido e tal, ir no spa, tudo. Muitas mulheres provavelmente adorariam isso, mas não é o que encanta a Gema. E foi um completo desastre. Mas ao mesmo tempo que foi um completo desastre, isso serviu pra aproximar mais os dois. Pior que dá até um pouco de dó do Mason, mas gente, a história às vezes alterna. Não é que alterna, né? Como lembrança dos dois, eles voltam no tempo de quando eles estudaram junto no ensino médio. A gente vê que desde lá do passado, tadinho, que falta de experiência com a mulherada, aqueles caras mesmo que se acham maioral, jogador, bonitão e tal, e age da pior maneira possível. Desde novinho, ele usava as mulheres, descartava e não tinha noção, sabe? Tem umas cenas aqui que você fala, gente, muito sem noção, sabe? Muito sem noção. Tem motivos, sabe, pra Gema ter muita mágoa dele, ficar chateada. O Mason fez por onde? Só que assim, explodiu no presente quando ela zoou ele com o protagonista do próprio livro. E eu parei numa parte em que ele leu o livro dela. Ai, gente, vocês viram a reação do coitado? Ele ficou chocado, porque assim, ele tava ouvindo, ele viu que o personagem do livro dela, era falar, meu Deus, muito esdrúxulo. Mas no desenvolvimento da história, ele foi se reconhecendo nesse personagem. Então ele viu, meu Deus, a Gema me usou como inspiração e infelizmente eu sou assim. Ele foi lendo e lembrando situações que a Gema escreveu no livro com o passado que eles vivenciaram. E, gente, ele ficou em estado, vocês não têm noção. Eu não quero ficar dando muitas informações, sabe? Agora o livro deu uma melhorada. No começo eu fiquei muito incomodada com as atitudes bem sem noção do Mason. Realmente, assim, é o cara errado. Sabe quando você vê na história, assim, é o cara que não era pra ser o mocinho? Mas, assim, agora... não é que teve um plot, teve uma situação, assim, após essa descoberta dele de si, através do livro da Gema, que ele tomou uma resolução na vida dele, tá? Eu não vou contar porque já tá na metade do livro e pode ser considerado spoiler, mas eu acho que agora pra frente eles vão se aproximar mais, ele vai se conhecer melhor, vai poder estudar mais seus atos, né? Um cara de 36 anos vai ter que passar por isso pra poder melhorar suas atitudes, mas enfim, antes tarde do que nunca, né? Verdade, pra pessoa melhorar. Tem o resto da vida ainda pra melhorar perante as pessoas, perante as mulheradas. Vou ler mais, depois eu ver como atualizar vocês, mas agora sim, a leitura tá ficando bem gostosinha. We were sparks on quiet streets, two hearts finding where to meet. But life pulled us apart, left me talking to the dark. If I called you tonight, would it feel the same? Finalizei O Cara Errado, terminei ontem. Gente, preciso falar do crescimento desse livro. Ele acabou me ganhando ao longo da leitura. No começo eu não tava curtindo muito por causa do personagem. Realmente ele era um babaca, como a própria protagonista descreve.
Mas assim, ele vai enxergando né, os erros dele do passado. Ele sempre teve vergonha, né, do que ele fez no passado. Ele também tem um trauma em relação à família dele, aos pais dele, que a gente vai descobrindo ao longo do livro. E isso reflete no futuro pra ele lidar com as situações. Na forma que ele deu com o beijo que ele trocou com a Gemma, né, lá na adolescência, no futuro também. A gente vai conhecendo mais sobre a vida dele, entendendo até ser o perfil dele, né, porque que ele é o que é. Que realmente seja um babaca, tipo assim, ele tem um coração muito bom, mas assim, algumas coisas assim, moldaram ele pro homem adulto que ele se tornou devido aos traumas do passado, né, pra enfrentar os problemas, né, enfrentar as pessoas. Então a gente vai conhecendo mais esse personagem, ele vai crescendo ao longo da história. E assim, ele enxerga, detecta os próprios erros, ele procura mudar, ele quer, sabe, se tornar uma pessoa ainda melhor. E isso que eu achei muito legal. Então a história vai crescendo e além disso, a Gemma também, sabe, acaba se tornando um papel muito importante pra ele, sabe, pra essa transformação, pra essa renovação, sem que ele perca a essência dele. Ele enxergando a pessoa que ele é, sabe? Ele conseguindo enxergar as qualidades da pessoa boa que ele quer, mas ele pode dar uma aprimorada, sabe? Uma ajustada pra poder conseguir ver com mais leveza, enfrentar alguns percalços que aparecem pra ele, tanto em relação, né, em relação dele com a Gemma, com as pessoas, na parte profissional também, que tem algumas coisas que ele precisa ajustar, que ele passa, que ele não queria ter agido daquela forma e ele precisa raciocinar, pôr os pingos nos is pra poder viver melhor. Então esse livro, ele vai crescendo, sabe? Eu fiquei muito impressionada com o desfecho, sabe? Com a resolução, com a transformação. Transformação não seria a palavra certa, o crescimento mesmo dos personagens. Principalmente do Mason, que eu acho que ele ganha um grande destaque nessa história. Apesar dele ter errado no passado, ele erra também algumas vezes no presente. A Gemma também erra, sabe? E ela enxerga isso, ela faz de tudo aqui pra consertar o erro que ela faz. Que mesmo, ela até mesmo fala, ela como escritora, assim, no livro, os mocinhos que costumam correr atrás, né, tentar resolver os problemas, nesse caso, eu vou ter que resolver, porque eu tô me sentindo mal, eu vou ter que correr atrás, e realmente é o que ela faz de tudo pra poder ajudar na situação aqui dele, em relação à profissão dele, e assim, esse livro me ganhou, eu me impressionei, sabe, com esse crescimento da história. Então, eu indico pra vocês, é um livro leve, sabe, ele não tem temas de gatilhos, nada, mas assim, ele ganha, ele vai se aprofundando e isso vai enriquecendo a história, vai enriquecendo os personagens, não fica aquela trama superficial. Gostei bastante, nossa, por esse motivo, ele realmente vai ganhando uma dimensão incrível. Fica a indicação pra vocês, tá? Quero saber se vocês já leram Rei Envenenado ou Cara Errado ou ficaram curiosos pra ler esses dois livros, conta aqui pra mim embaixo. Me siga nas redes sociais, eu vou deixar o link de compras também pra vocês adquirirem esses livros, caso tenham se interessado. Eu aguardo vocês pra conversar aqui embaixo e até o próximo vídeo.